paz do Senhor a todos. Vamos meditar da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos aqui meditar um pouco a respeito desta passagem bíblica. Peço que você que nos assiste aí, ative o sininho, dá um joinha aí, e quem quiser compartilhar, compartilhe. A importância de nós estarmos anunciando o Evangelho de Cristo. Isso aqui é para que o Evangelho de Cristo chegue até pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, e aqueles que já ouviram, que de repente estão desanimados, parados no caminho, para que possam encontrar força através da palavra de Deus para retornar aos caminhos que conduz à vida eterna. Ou seja, ao caminho, só tem um caminho que conduz à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá então meditar na palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. A epígrafa do título diz: a cura de 10 leprosos. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram. Veja bem, não tinham chegado perto de Jesus. A Bíblia relata que eles estavam de longe e gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, Jesus lhe disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Veja bem, era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Veja bem, o texto é claro. Quando Jesus estava a caminho para Jerusalém, pelo meio de Samaria e da Galileia, ele teve que passar entre Samaria e Galileia até chegar a Jerusalém. E nesse caminho, a Bíblia nos relata que havia 10 leprosos. E quando esses leprosos viram Jesus de longe, gritaram por misericórdia para que fossem curados. Eles não chegaram próximo de Jesus porque eles respeitavam a lei que existia na época.
Ou seja, os leprosos não podiam se aproximar de outras pessoas. Eles eram pessoas qual estavam discriminadas diante da sociedade devido à lepra, que a lepra era uma doença muito contagiosa na época. Mas eles, crendo que Jesus podia curá-lo, provavelmente esses homens já ouviram falar de que Jesus já havia operado vários milagres. E por isso eles gritaram de longe, dizendo que Jesus, mestre, compadece-te de nós. Veja que interessante. Esses homens, eles sabiam que a única esperança de ser curado da lepra era Jesus. E a esperança deles se fazia presente naquele momento. Aleluia! E o interessante disso é que Jesus, versículo 14, relata que ao vê-los, os leprosos, Jesus lhe disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele não veio para quebrar a lei. E a lei, a antiga lei, dizia que um leproso, quando era contaminado, quando estava com a lepra, as suas manchas, o seu corpo, ele era tirado para fora da cidade, colocado em um lugar aonde ele tinha que ficar lá até a lepra passar. De tempo em tempo, esse leproso tinha que se apresentar ao sacerdote para ver se já estava curado. Veja bem, Jesus estava fazendo o que a lei determinava. Até porque Jesus veio cumprir toda a lei. Ele não tropeçou em nenhum dos mandamentos da antiga aliança. Jesus foi fiel a cumprir toda a lei. E então Jesus disse para eles: vá, se mostre ao sacerdote. E interessante que no meio do caminho, no versículo 14, a parte B ainda diz: aconteceu que indo eles, foram purificados. Oh, glória a Deus! Jesus não precisou nem tocar naqueles homens. A palavra que saiu da boca de Jesus estava dizendo para eles: se apresente ao sacerdote. Foi como Jesus dissesse para eles assim: ei, não está no tempo de vocês ir até o sacerdote, ainda não é o tempo, mas eu determino agora, vá, se mostre ao sacerdote, porque vocês vão ver que estão curados. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 15 nós vimos um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Reconheceu que realmente aquilo que tinha acontecido na vida dele era um milagre divino, um milagre vindo da parte de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Que maravilha, meus irmãos! Eu me alegro. Cada vez que eu estudo a palavra de Deus, a gente aprende coisas novas. Como é maravilhoso a gente saber que o Espírito Santo ainda trabalha em nossas vidas através da palavra dele, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é edificada, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela limpa, é a palavra de Deus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 16. Além de ele estar berrando em alta voz, no versículo 16, diz que ele fez um ato importante, o adorou a Jesus,
reconheceu que Jesus era o Senhor, reconheceu que Jesus era o Salvador. Olha o que diz o versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Que interessante. Aleluia. Provavelmente os outros que estavam com eles, com este homem, não eram samaritanos, porque Jesus cita isso, dizendo que somente um estrangeiro, nós vamos ver, que no versículo 17 diz: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Que só veio um. E ainda só veio o estrangeiro. Quando Jesus fala isso, que veio somente o estrangeiro, significa que Jesus estava dizendo, ó, e os outros que eram judeu, cadê? Porque Jesus, pela sua presciência, aleluia, que Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, ele já sabia de tudo, ele conhece todas as coisas, ele sabia que daqueles 10, os outros 9 que não vieram agradecer ele, eram daquela terra, era povo judeu, e somente o estrangeiro, aleluia, o samaritano veio agradecer. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Um ato de reconhecimento, aleluia, de alguém que não estava no meio do povo judeu, porque o povo judeu já sabia, através das profecias, que Jesus viria, que ele seria o Messias, mas muitos não reconheceram. Mas esse homem samaritano, como diz a Sagradas Escrituras, ele voltou a agradecer a Cristo, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Aleluia. E esse homem, além de ser curado, ele ainda recebeu algo a mais da parte de Cristo. Talvez se aqueles 9 voltassem, também eles recebiam com certeza. Mas olha o que Jesus falou para esse homem. No versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Além dele ser curado, ainda houve salvação na vida daquele homem, houve salvação da alma, que é a coisa mais importante do que uma cura física. A cura da alma não se compara a uma cura física. Aquele homem reconheceu, e quando uma pessoa reconhece Jesus como o seu único Salvador, aleluia, como o verdadeiro Messias, como o Cristo, o ressurreto, quando alguém reconhece, essa pessoa automaticamente é escrito o seu nome no livro da vida. E é determinado através de Jesus a salvação para a vida deste homem. Agora eu quero falar algo que havia de diferença entre os 9, esses homens, os melhores 10 leprosos. O que houve na diferença entre os 9 e 1. O que tinham eles em comum? Eu anotei aqui algumas coisas. Todos eles estavam na mesma miséria, estavam leprosos. Todos eles estavam longe de Cristo. Os 10, além de estar numa miséria, com lepra, estavam longe de Cristo. Não podiam se aproximar de Cristo devido à sua lepra. Os 10 gritaram por socorros. Os 10 tiveram a mesma fé para berrar, para implorar por Cristo, sabendo que Jesus podia curá-lo. E os 10 tiveram a cura.
Agora, uma coisa que nós temos que entender: o que diferenciava aquele um dos outros 9? Somente ele voltou até Jesus. Ah, que coisa linda! Quando alguém reconhece em forma de agradecer a Deus. Muitas vezes, irmãos, recebemos tanta bênção e esquecemos de agradecer. Acabamos de receber a bênção, em vez de agradecermos, não, vamos pedir nova bênção. Nós estamos muito mal acostumados de só querer e não agradecer a Deus pelas ricas bênçãos que o Senhor já nos tem dado. Muitas vezes não queremos passar por provação, muitas vezes não queremos passar por por situações de diversidade. E a Bíblia relata que quando nós servimos a Cristo, é para cada um tomar a sua cruz e seguir. Quando fala de cruz, fala de prova, fala de luta. Não esse evangelho que estão pregando por aí, dizendo que não, que a gente não pode ficar doente, que doença é coisa de maldição, que o crente não pode ficar, não pode ter luta, não pode ter provação. Que evangelho que é esse? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. O próprio Jesus falou isso, mas que é para ter bom ânimo. Aleluia. E somente um deu glória a Deus, somente o que foi curado deu glória a Deus. E os outros? E outra coisa que diferenciava esse homem dos demais: somente ele foi abençoado pelo Senhor. Quando nós somos gratos a Deus pelas ricas bênçãos do Senhor, aleluia, a bênção de Deus se multiplica sobre a nossa vida quando nós usamos de gratidão a Deus. Aleluia. Fique com esta palavra, medite nesta palavra, reflita, aleluia. Se compare, de repente, aos 9 que foram curados e que não vieram, não voltaram a agradecer a Jesus. E se compare com aquele que foi curado, mas que reconheceu o milagre e voltou a agradecer a Jesus. Qual desses nós somos, irmãos? Que nós não sejamos ingratos diante de Deus, mas que nós possamos ser pessoas que realmente agradecem a Deus cada dia, pelo fato simplesmente de nós estarmos vivos, pelo fato simplesmente dos livramentos que Deus nos dá, que nós nem vimos. Quantos livramentos que Deus nos dá que nós não vimos? Se nossos olhos foram abertos para ver os livramentos que Deus nos dá todos os dias, irmãos, desde o levantar, ao sair para o nosso trabalho, ao retornar para a nossa casa. Fique com essa palavra, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.